O estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas, não é só a casa do Guarani, mas também do Indians, o time de futebol americano da equipe que desde 2017 conquista vários títulos e coloca Campinas no mapa nacional quando o assunto é futebol americano. E é essa história que você conhece hoje aqui no Campinas que deu certo. Ricardo Giacchini, aqui ao meu lado, é o vice-presidente do Indians e vai contar um pouco dessa história aqui em Campinas. Ricardo, muito obrigada por falar conosco. Obrigado. E como é que começou essa sua história, então, com o Indians, com a equipe aqui em Campinas? Vamos lá. Minha história no futebol americano começou em 2014, na Grande São Paulo, por onde passei por alguns times. Em 2021 eu volto a morar em Campinas e alguns colegas, né, já do meio, né, do futebol americano acabam sabendo que eu vim para cá, a gente entra em contato, toda a família bugrina, né, e falei, agora eu quero devolver um pouco do que o futebol americano me agregou para minha cidade, né, para minha turma. E desde então faço parte do Guarani Indians. Tive uma passagem curta dentro dos gramados, já na fase final de aposentadoria, com algumas lesões, e comecei a somar na parte dos bastidores, né? Então, hoje o Guarani Indians conta com aproximadamente 150 atletas, mais comissão técnica. Temos o Full Pad, que é o time de futebol americano equipado. Quem assiste televisão aí, a NFL, acompanha o futebol americano dos Estados Unidos, com capacete, todo equipado. Temos o flag feminino, o flag masculino, o Academy, que são nossas crianças ali, nossa base que vem crescendo forte, e o desenvolvimento, né? Quem quer aprender, quer começar o futebol americano, já sou adulto, nunca joguei, vem para lá, começa a aprender fundamento, até conseguir ingressar na equipe principal. E hoje, como é que esses atletas eles chegam, né, até vocês, tanto os das categorias ali de base, quanto os adultos também? Vamos lá. Hoje, o maior contato com nós é através do Instagram, né? Lá divulga seletiva, toda a agenda de campeonatos do Guarani Indians vai estar lá, né? Quem quiser, segue a gente lá, @Guarani Indians, FA, vamos estar lá. Seletivas costumam acontecer 2 a 3 vezes ao ano, então a pessoa se inscreve, vai passar por um processo seletivo de aptidão física, ver o porte, porque o futebol americano é um dos esportes mais democráticos, né? Ele comporta todo tipo de biotipo, né? Cada setor necessita de um biotipo específico. Então, a gente vê para onde cada um se encaixa melhor de acordo com o seu biotipo e começa a praticar. O Guarani Indians, mesmo jovem, já é bicampeão da Taça 9 de Julho em 2023 e 2024. O time também conquistou o Paulista de Flag em 2022 e no mesmo ano chegou à elite estadual, a SPFL. O projeto é independente e mantido por atletas e apoiadores. Dentro e fora de campo, o Indians se consolida como o principal programa da modalidade no interior de São Paulo. Muitos torcedores nos procuram, né? Hoje o Guarani também trabalha com a marca do Guarani Indians, né? Na loja daqui do próprio Brinco de Ouro. E os torcedores usam nossa camisa durante os jogos, os nossos atletas frequentam os jogos do Guarani, né? Então essa relação é muito positiva, muito sadia. E através disso eles nos procuram, entram no Instagram, fazem a seletiva e começam a praticar. E como é que é hoje ter o apoio do Guarani, né, para a equipe de vocês, até em relação aos treinos, a forma como vocês se organizam, como é que é hoje esse apoio do Guarani? Sim, o Guarani, sendo bem claro, o foco principal do Guarani é o futebol, né? Mas eles nos acolhem de uma forma muito positiva. A gente tem até alinhado alguns horários, né, noturnos para poder treinar dentro do CT aqui do Guarani, tentando conciliar as agendas, né, de treinos, porque o Guarani tem diversas modalidades
no futebol, desde a base até o profissional. Então, essa disputa por horários em campo é muito, muito difícil. Mas da forma que eles podem, eles sempre estão nos acolhendo, né? Oportunidades de apresentar um pouco do nosso trabalho nos intervalos de jogos, mandos de jogos do Guarani Índias dentro de Campinas, junto com a diretoria do Guarani, sempre está nos fortalecendo a conseguir um campo em Campinas para estar sediando os jogos. Então, hoje a nossa maior parceria é essa. Bom, e hoje também, então, além da parceria do Guarani, vocês têm alguns patrocínios, né? A gente vai falar melhor depois desse apoio, mas como que você sente que é a receptividade aqui na região pela equipe? Porque a gente comentava que o futebol americano ele tem ganhado cada vez mais espaço, né? E hoje vem com muita força já no Brasil. Vem com muita força. Em 2024, tivemos uma final aqui no Brinco de Ouro, onde tivemos praticamente uma semana de divulgação. Nessa uma semana de divulgação, nós tivemos mais de 1.000 pessoas no estádio, né, acompanhando, torcendo, vibrando. Quem estava presente, aí, quem assistir e lembrar e esteve presente nessa data, viu a emoção, o calor que é o futebol americano, né? Quem assiste a primeira vez, nossa, é complicado, mas tem uns videozinhos curtinhos ali que explicam um pouquinho da regra, rapidinho você pega. E o interesse também das mulheres, né, pelo futebol americano, inclusive com a equipe de vocês aqui feminina, né? Muito grande. Hoje no mundo, o Brasil é o segundo país que mais compra futebol americano, que mais compra NFL, pay-per-view. O público feminino é o primeiro no mundo, dentro do Brasil, que mais compra NFL. Né? Então, as mulheres são muito presentes, são muito fortes. A nossa modalidade feminina tem crescido muito, né? Elas são extremamente unidas, comprometidas, né? E isso aí fortalece muito o crescimento da modalidade em Campinas e do Guarani Índias. O Daniel, que está ao meu lado, é secretário do Indians, atleta também da equipe. Daniel, a gente falava aqui das competições, são várias, né? Das quais vocês participam. Para tudo isso acontecer, patrocínios são necessários também, né? Exatamente. Hoje nós temos uma rede de parceiros, patrocínios. Uma delas foi, como foi mencionado, o Guarani, que nos dá grande valia, na qual nós utilizamos a influência do Guarani que é um nome muito forte no cenário nacional, na qual nos ajuda bastante, no qual a gente... É uma relação que a gente fala que hoje Guarani Índias e o Guarani é uma relação de ganha-ganha, na qual nós temos a visibilidade usando a marca Guarani para apresentar o nosso projeto, e da qual, como a NFL é um esporte que está em ampla ascensão no Brasil, inclusive nesse último ano foi pela primeira vez na história onde nós tivemos jogos de futebol americano em 5 dias da semana. Ou seja, nós tivemos transmissões especiais do Thanksgiving, do Natal, que são programações locais lá, aqui, inclusive várias emissoras transmitindo. E o Guarani, nessa daí, acabou engajando no sistema NFL, inclusive na nossa apresentação que nós fizemos aqui para a torcida, foi numa véspera de Super Bowl. Ou seja, juntou, como nós dizemos no jargão, juntou a fome com a vontade de comer. E a gente foi super bacana. A gente trouxe a torcida para o nosso lado. O nosso impulsionamento em redes sociais, devido a isso daí, teve uma ampla divulgação. Nós tivemos a torcida compartilhando os nossos vídeos, tecendo comentários. Pessoas que não conheciam o projeto passaram a conhecer, passaram a nos procurar, perguntando sobre como que funciona, como ingressar, quando são as seletivas. Ou seja, foi um negócio muito, muito bacana. Foi muito bacana mesmo. E é bacana falar disso também, que é um ambiente seguro, né? Inclusive para as famílias, né? Muitas vezes, quando a gente fala de outros esportes, existe ali aquele receio de que a mulher esteja nos estádios, por exemplo. Isso não acontece com a modalidade de vocês? Não, porque a nossa premissa aqui do futebol americano é a divulgação do esporte. É uma filosofia completamente diferente, na qual a gente fala que o futebol americano é um esporte de selvagem jogado por cavaleiros, e o soccer, como a gente se refere ao futebol, é um esporte de cavaleiros jogado por selvagens. E tanto que dentro do campo tem a provocação, tem lá
um se atraca com o outro, só que no final do jogo nós fazemos uma fileira, cada um se cumprimenta, tem a confraternização. É interessante ver as famílias nas arquibancadas, lógico, cada familiar torcendo para o seu time, mas todo mundo junto. Aí de repente um começa a falar de um lado, outro começa do outro, aí do nada já cria uma amizade, já troca telefone. Ou seja, a rivalidade ela fica ali. Exatamente, já fica no campo. Às vezes, principalmente as crianças que são esse elo que criança não tem essa história de preconceito, de diferença. Criança tá junto ali, vamos brincar, vamos, e acaba até contagia até os adultos. Às vezes começa numa conversa, um filho brincando com o filho do outro, e acaba às vezes criando vínculos de amizade, como já acontece de amizades duradouras, inclusive relacionamentos de pessoas que se conheceram por conta do esporte. E você disse que seus filhos participam também, a gente vai conversar daqui a pouquinho com eles. Como é que foi também despertar esse interesse neles por esse esporte? Foi algo muito natural? Então, na verdade, eu sempre vivi ensaiando sobre os índios. Eu falo que a história da minha vida se confunde com a história do Guarani, porque, se não fosse, eu vou ser bem franco, os meus pais se conheceram nas piscinas do clube, ou seja, desde que eu me conheço por gente, eu tô aqui dentro, família de bugrinos, ou seja, por fora, eu vi o nascimento do Guarani Índias, quando o pessoal começou na primeira seletiva, que vieram aqui na porta do Brinco de Ouro, num jogo, entregando panfletinho. Eu vi aquilo ali, eu falei, pô, será? Eu fiquei nessa enrolação. A minha irmã foi a primeira a ingressar no esporte, inclusive ela joga no flag feminino atualmente, e por consequência ela trouxe meus filhos. Nessa trazer meus filhos, eu vim junto no pacote. Então foi ao contrário, na verdade. Exatamente. Eu vim junto no pacote, mas para acompanhar eles. Aí eu falei, pô, que legal, vou querer participar também. Aí eu conversei com o nosso head coach, o Alaor. Ele falou que não, tudo bem, aparece num treino. Apareceu num treino que estava rolando a seletiva. Fiz o desenvolvimento, passei por todo o desenvolvimento na parte de fundamentação do esporte. E depois, hoje eu estou integrado no time principal. Inclusive, a gente vai disputar o Campeonato Paulista. Eu estou integrando o time. Luiz Felipe e João Vitor, filhos do Daniel, já competem pelas categorias de base e contam como toda a família passou a fazer parte do Indians. E por que você gosta mais do futebol americano do que do futebol mesmo? Como é que surgiu aí essa paixão? Foi conhecendo a equipe? Sim, foi conhecendo, porque o futebol é muito bom, eu gostava. Aí começou a ter muita palhaçada, tipo assim, não era falta e acabou indo assim, eu gostei mais do futebol americano. Eu acho bem mais organizado e também a diferença é que lá no futebol americano tem muito mais silencioso, não tem tanto faltas, não tem tantas coisas assim de erro. E também o pessoal de lá é bem gente boa. E uma coisa que no futebol, né? Não tem o que falar. Entendi. Você pretende continuar jogando? Pretende se tornar atleta? O que você espera aí para o futuro? Eu pretendo continuar jogando até conseguir ir para uma universidade. O futebol americano traz de benefício a saúde, a forma, entre outros. É um momento também para você ali de estar em contato, né, com os amigos, com a família também que participa? Sim, porque o futebol americano aproxima muito a família, muitos amigos e também consegue conceder novas amizades de crianças, adultos, mães, pais e parentes. O Anderson Souza é diretor do Academy, que são as categorias de base aqui do Indians. Anderson, a sua história também tem o envolvimento de toda a família com a equipe, é isso? Sim. Conta pra gente. É isso mesmo. A ideia de entrar no esporte foi que a gente pudesse ter a família toda junta, né? Usar ali o sábado e domingo para todo mundo estar todo mundo junto. Então a gente escolheu o futebol americano, né? A gente escolheu o flag. A gente foi lá no Taquaral, viu o pessoal treinando um dia, achou super legal.
Já tinha pesquisado no Instagram, né? O time tem uma identidade super legal no Instagram. E a gente perguntou, e aí, a gente pode começar? Fez a seletiva igual o Ricardo falou, passamos na seletiva, então cada um hoje está na sua categoria. Eu jogo full pads, as crianças estão na academy e minha esposa, a Natália, está no feminino. E aí, como é que esse interesse de praticar ali um esporte com a família, ele se tornou em algo até vocacional, né? Hoje você na diretoria das categorias de base, como é que foi essa trajetória? Foi muito legal, vai de interesse, né? Eu sempre tive o interesse de ajudar o pessoal. Nós não somos profissionais, né? Então cada um que se ajuda do jeito que pode, né? Hoje a gente tem vários grupos, a gente vai se ajudando. E a ideia foi de a família estar junto. E aí o Alaor, que é um dos treinadores, falou assim, poxa, vem compor essa banca junto com a gente, cuidar das crianças aqui junto com a gente e fazer o esporte crescer cada vez mais, né? Como é um esporte olímpico agora, então a nossa ideia é trazer a luz de Campinas, primeiramente, através das redes sociais, e fazer com que ele seja mais conhecido ainda. E hoje, para as categorias de base, os meninos começam com qual idade? Como é que funciona esse ingresso, né, nas equipes? Olha, eu já vi crianças bem pequenas, que é muito engraçado, ali, a partir de 5, 6 anos, já brincando com a bola, né, bem pequenininho mesmo, e aí vai até os 16, 17 anos hoje. Claro que pro esporte isso vai até 18, 20 anos, mas aqui Sim. a gente controla um pouquinho mais. E aí, como é que são os treinos, né, para as crianças e para os jovens também? São no taquaral? Como é que isso se divide? Conta pra gente. Isso mesmo, nossos treinos são no taquaral, começam ali por volta de 8h30, 9 horas e vão por volta de 11h30, meio-dia, todos os sábados. Ou seja, bastante treino aí, uma rotina mais intensa, né? Quais são os benefícios, inclusive, dessa prática para os pequenos, né, que estão chegando agora? Sim, eles viram pequenos atletas, né? Eles têm uma força de vontade, tem uma hora de tomar um lanchinho, come ali, toma um suco, uma maçã, eles param um pouquinho, mas estão ali de volta. Isso eu vendo em casa, né? Eles dormem melhor, eles saem um pouquinho mais da tela. Então o esporte traz essa coisa da criança ficar mais ativa, né? E sair, que é o que a gente quer, ter mais qualidade de vida e tirar eles do celular um pouquinho. A participação feminina também ganha destaque no Flag Futebol 5x5, uma modalidade dinâmica e olímpica marcada pela agilidade e pela estratégia. Elas são ganhadoras de vários prêmios, né? No Instagram tem lá, elas são ganhadoras de balls, de campeonatos paulistas também. Então, elas têm uma competitividade muito grande. É super legal ver o jogo delas. Você acredita, então, que esse projeto Injans é um projeto de Campinas que deu certo? Com certeza. Esse deu muito certo e a gente está trabalhando cada dia mais para levar o flag, levar o futebol americano para mais campineiros ainda.